Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. Não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos os mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Eu gostaria de colocar aqui no final também, que diz o seguinte: por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se naquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu para dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito do que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Também poder sentar aí à vontade. Irmãos, ontem estava na igreja e consegui pregar essa mensagem um pouco mais longa, né? E tinha um jovem lá, uma pessoa que estava lá na igreja, e depois que eu preguei essa mensagem, eu vi que ele ficou um pouco com dificuldade de aceitar Cristo. Porque aceitar Cristo não é para qualquer um. Muitos aceitam, mas você percebe que não dura por muito tempo. Logo vão embora. A gente se lembra daquela parábola de Jesus das sementes, né? E onde a semente cai na boa terra, ou cai entre os pedregais, ou cai entre os espinhos. E a palavra de Deus a gente prega com amor a todos, mas nem todos querem seguir os caminhos de Jesus. E o que João vai nos escrever aqui, quando João, ali no ano 70 depois de Cristo, tem aquela invasão romana, o general Tito que invade Jerusalém. Segundo os estudiosos ali, no segundo século, os pais da igreja dizem que João sai de Jerusalém e vai a uma cidade chamada Éfeso, e lá vira pastor. Continua pastorado, que estava em Jerusalém, agora é pastor em Éfeso. E ele escreve essa carta para todos os crentes, não é específico para ninguém, é para todos nós. Ele vai dizer aqui no seu verso primeiro, dizendo o seguinte: escrevam vocês para que não pequem. Pecado é um problema, mas não é um problema para Deus, é um problema nosso, que nós precisamos resolver mediante o sacrifício de Jesus. Nós não devemos viver em pecado. Tem gente que pensa, quando ele olha e lê aquilo que João está falando no capítulo 1, verso 10, quando ele fala sobre pecado, tem gente que olha assim, vai lendo a Bíblia e diz: se Davi adulterou, se Davi maquinou o mal para tentar matar o marido daquela mulher, por que eu não posso adulterar também? Quando olha para Moisés não obedeceu a Deus, em vez de só falar com a pedra, ele bate na pedra e fere a pedra. Então muitas pessoas elas ficam colocando desculpas, por exemplo, para vir para a reunião, como foi dito no início, desculpas para não estar na igreja, desculpas para não agradar a Deus, desculpas, e Deus fica olhando assim: o que esse servo quer fazer? O que ele tem da vida dele? Quando nós olhamos assim, irmãos, quer dizer, muitas vezes nós dizemos para o nosso Deus, dizendo: olha, o Senhor não é meu Deus. Quando eu tiver um tempo, quando eu tiver disposição, eu vou fazer. Então, o seu Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus dos crentes, não é aquele que se sacrificou na cruz para você viver a sua vida conforme o seu bem-querer. O Deus de Israel é poderoso, mas muitas vezes nós nos colocamos como deuses, idolatrando a nossa vontade, o nosso tempo e o nosso bem-querer, não deixando que Deus fale conosco. E aí, quando nós não deixamos Deus falar conosco, a gente ouve a voz de quem? Dos homens, não de Deus. Por isso que existe a grande dificuldade de pessoas escutarem a vontade de Deus. Estava nessa semana na correria do trânsito, vindo de carro para cá,
e sempre coloca alguma notícia para tentar entender o que está acontecendo. E na segunda-feira eu disse: eu vou desligar, porque eu não quero ouvir nada, eu quero deixar minha mente em paz e quero ouvir. Se Deus quer falar comigo agora, eu preciso ouvir Deus. A gente vive o dia todo maquinando, pensando, e sabe quando é que Deus vai falar com a gente? Porque os nossos ouvidos não estão abertos a ouvir a Deus. Ele diz aqui através de João: não pegue. Não é para pegar, não é para fazer mal, não é para falar palavras torpes, não é para fazer isso e aquilo, porque isso desagrada o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes não sentimos Deus. Mas ele diz: porém, contudo, se vocês pecaram, tem um advogado, e no tribunal o juiz é Deus, e esse Deus, ele não é corruptível, ele é o juiz perfeito. Só que quando a gente chega no tribunal, como cristãos que entregamos a nossa vida a Cristo, vai ter alguém do nosso lado. Esse é o advogado que irá nos defender das nossas causas. Ele vai dizer assim para Deus: eu sei que essa pessoa que está do meu lado aqui, ela não merece. Eu sei que ela está cheia de problemas, de situações atrozes que ele faz, mas eu me sacrifiquei para justificar aquilo que ele fez. Então, a Deus será entregue cada um de nós e Ele nos salvará, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus Cristo está do nosso lado como advogado. E Ele vai justificar tudo aquilo que nós fizemos. Contudo, nós não devemos ficar na prática do pecado. Ele vai dizer ainda no verso de número 15: não amem o mundo. Sabe o que isso quer dizer? Qual é o planejamento da sua vida? Meu planejamento é ter um carro novo, é ter um apartamento. A gente olha quando vê uma pessoa conquistando bens, uma pessoa conquistando a vida, isso é maravilhoso, a gente tem que se alegrar. E quando a gente olha o carro daquela pessoa, geralmente a gente também quer um parecido com aquele carro, um apartamento, uma vida social melhor. Isso é salutar. Mas a gente viver para isso e esquecer a vontade de Deus não é correto. Ele diz: não amem, sabe por quê? Daqui a pouco, olha para todos que estão aqui na sala, ninguém vai estar vivo daqui a 100 anos. Ninguém. Adiantou alguma coisa você lutar e batalhar para ter um carro, para ter um apartamento? Top. Adianta você sacrificar toda a sua vida por questões materiais? Por isso que ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que tem dado. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho dessas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. O mundo vai passar. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos. Não sei quando é que vai ser, se vai ser nossa geração, mas vivendo os últimos tempos estamos. E a pergunta que fica é: o que eu tenho feito para agradar o meu Deus, aquele que eu digo que é meu Pai? Quem aqui já teve pai? Todos nós. Aqueles que teve mais contatos ou não. Mas aquele que é um bom filho, ele, quando ele é pequenininho, ele gosta de agradar o pai, porque o pai vai dizer para ele: filho abençoado. Então nós, como os filhos de Deus, o que nós temos agradado a Deus? O que nós temos feito por Ele ou pela sua mensagem? Amém? Amém. Para terminar, irmãos, verso 17 ele vai dizer: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. A nossa vida eterna depende de Jesus Cristo, nosso Senhor. Apesar de eu ter falado de tudo aquilo que eu falei aqui, nós temos que entender que o final é o seguinte: Jesus é quem irá nos salvar. Aqui em João também ele diz que o sangue de Jesus é poderoso para salvar todo mundo. Todo mundo é poderoso, mas ele não irá salvar todos. Mas o sangue dele tem poder. Por que ele não irá salvar todos? Porque nem todos querem ser salvos. Por
por causa das suas ações. Mas Ele é poderoso para salvar todos. Então é esse Deus que nós servimos que nos orienta dizendo: filhinhos, não pequem. Mas se pecarem, olhem para mim, que eu estou do lado de vocês para justificar a vida de vocês. Não se desespere, né? Arrependa-se, confesse e mude sua rota, né? Venha para mim. Amém? Amém. Podemos ficar de pé? Fazer uma oração? Agradecer a oportunidade. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, como a Tua palavra, ela nos orienta, principalmente nas nossas vidas. Sabemos que temos muitas limitações, falhas, eu também as tenho. Mas, Pai, perdoa os nossos pecados e faltas. Nos ajuda, Senhor, a pregar o Teu Evangelho àqueles que necessitam. Verdade. E tantas pessoas há de necessitar da Tua palavra. Assim, Deus, que o Teu amor venha estar sobre nós, sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém.